Olá, a gente gostaria imensamente de agradecer a professora Noeci Carvalho, que está aqui com a gente na Universidade Federal de Roraima, para um bate-papo, uma conversa em que nós vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência de pesquisa, sobre o debate de cultura, patrimônio e a importância disso para os estudos históricos, para o ensino de história na educação básica. Então, professora, eu gostaria imensamente de agradecer em nome da turma de estágio supervisionado 4 e dizer que nós estamos aqui para aprender com você. Agradeço imensamente, essa possibilidade de diálogo, da gente conversar um pouco sobre nossos trabalhos, nossas pesquisas, os trabalhos de extensão. Para mim é uma honra muito grande estar dialogando com vocês aqui da Universidade Federal de Roraima. Então, professora, na disciplina de estágio supervisionado 4, nós iniciamos com um vídeo da professora Conceição Evaristo, uma grande referência aí de mulher, de intelectual negra, que vem contribuindo muito para as produções, para a literatura brasileira. E baseado nos estudos da professora Conceição Evaristo, eu gostaria de saber de você como é que tem sido a sua escrevivência na Amazônia brasileira. Você é professora da Universidade Federal do Tocantins e está fazendo pesquisa aqui também conosco na Universidade Federal de Roraima. E a gente queria ouvir de você como é que tem sido as suas andanças na Amazônia brasileira e também especialmente aqui no nosso estado de Roraima. Primeiro eu quero situar que eu venho de um estado daqui da Amazônia, que faz parte da Amazônia, do norte do país, que é um estado que, de certa forma, é muito parecido com o Roraima, em vários aspectos, do ponto de vista político, mas, sobretudo, do ponto de vista da diversidade cultural, com, claro, ressalvada as especificidades locais de cada um dos dois estados. Venho já desde a minha graduação desenvolvendo pesquisas e extensão, sobretudo no campo do patrimônio cultural, no campo da arte popular, da cultura popular. Não somente pesquisa, mas extensão também. Pesquisas muito dialogadas, conectadas com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, com as comunidades afrodescendentes, enfim. Exemplo disso nesse ano eu tenho um projeto de extensão que é com estudantes indígenas, que eu desenvolvo um trabalho de arte da Universidade Federal do Tocantins. É uma ação de extensão em que existe uma casa que os estudantes moram, os estudantes indígenas residem, uma parceria que a universidade tem, a Universidade Federal do Tocantins, em que os estudantes indígenas residem. E eu venho realizando uma ação que visa desenvolver a arte deles, potencializar a arte dos estudantes indígenas, visando, sobretudo, a permanência desses estudantes na universidade. Eles enfrentam uma série de problemas, mas também o intercâmbio, a integração dos estudantes indígenas com os não indígenas. E a gente desenvolve um trabalho de arte mural, pintura nas paredes dessa casa, dos muros, com eles, aí potencializando a ancestralidade indígena, os grafinos indígenas, enfim, Tem sido um trabalho assim, bem interessante nesse sentido de extensão. Com relação às pesquisas, como eu disse, o meu foco tem sido muito no campo do patrimônio cultural. O meu mestrado foi em patrimônio cultural, na área de antropologia, em que eu desenvolvi uma pesquisa na cidade de Porto Nacional, do século XVIII, início do século XIX, uma cidade ribeirinha, lá no início dos anos 2000, essa cidade estava passando por um processo de transformação muito grande, em decorrência da construção de uma hidrelétrica no rio Tocantins. E era uma cidade que tinha toda uma relação muito intensa com o rio, com o centro histórico, com os casarios, enfim, uma série de bens culturais que existia ali naquela cidade. E essa cidade foi muito impactada com a formação do lago. Perdeu vários espaços de diálogo, de convivência, espaços que eram patrimônio cultural daquela cidade. Um coreto, que era um local onde os artesãos colocavam a exposição de suas artes, dos seus artesanatos. E aí, então, eu realizei a pesquisa naquele contexto, sobretudo com aquelas pessoas que perderam seus bens culturais.
E porque patrimônio é muito isso. Às vezes a pessoa ela convive com aqueles bens culturais, com aquelas referências culturais dela, e elas não se dão conta de quanto que aquilo é muito importante para elas. Elas só vão se dar conta quando peste. E foi muito o que aconteceu em Porto Nacional. Quando veio a formação do lago, né, todo aquele lago que submergiu várias coisas, uma praia que era muito importante, que era aquele local de encontro, de convivência. O rio baixava, né, quando chovia, tinha enchente, enfim, mas tinha toda aquela relação, né, com o rio, os moradores. E aí, com a questão do lago, vários bens culturais, como eu disse, submergiram, exemplo, a praia, parte do centro histórico, né? Muitos casarios foram destruídos. Então, eu realizei uma pesquisa pontuando isso, ouvindo essas pessoas, né? Fui ouvir a história de vida delas e tentar entender aquela dor que elas estavam sentindo, né? Por conta da perda de suas memórias, né? Que haviam sido submergidos, né? De bens culturais que eram muito significativos para elas, na vida delas. Então, eu pontuei minha pesquisa nesse terreno, que naquele contexto estava tão delicado, fragilizado, né? Mas aí dando destaque para essa questão do patrimônio cultural dessa cidade, novos patrimônios que foram, né, surgindo no sentido de, digamos que de compensação ambiental, né, ou cultural, para aquele contexto. Bom, com relação agora, aí no doutorado, eu continuei ainda fazendo, né, minhas pesquisas no campo do patrimônio cultural, e aí agora mais especificamente com as festas, né, que eu acho que é muito forte aqui também em Roraima, né. E o Tocantins, né, como eu disse, é um estado que compreende o antigo norte de Goiás. É um estado que surgiu, né, produção de ouro no Brasil no século XVIII, início do século XVIII, e para onde afluíram muitos africanos, né, portugueses e, claro, toda a população indígena que já existia ali, e muitos indígenas que também estavam ali fugindo. Então, esse estado carrega assim, uma enorme muitas práticas culturais de referências muito indígenas, marcadamente indígenas, afrodescendentes. E umas delas são as festas populares, né? Então eu pesquisei no doutorado 2 festas que são muito significativas no caso, os tocantinenses, né, dessas cidades antigas. Eu pesquisei especificamente na cidade de Monte do Carmo, que é uma cidade que foi um antigo arraial do norte goiano e que tem a prática de celebrar Nossa Senhora do Rosário, né, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Então é uma festa cheia de muitos rituais, de cortejos, né, de procissões, de caçada da rainha, né? De congos, de taieiro, uma série de rituais muito significativos, organizados pela população. Então, eu, enquanto historiadora, fui tentar entender essas práticas culturais, o sentido que essas práticas culturais têm para aquelas pessoas, né? E toda a conexão que ela tem com o passado. E também a festa do Divino Espírito Santo, que também é muito forte no Tocantins. Vários municípios do estado do Tocantins celebram, prestam homenagem ao Divino Espírito Santo, né? Que é uma herança ibérica, né? Que veio para o Brasil ainda lá no século XVII, né? E que em vários locais do Brasil foi tomando formas de acordo com as suas realidades locais. E no Tocantins é muito forte, né? A festa, o festejo do Divino Espírito Santo. Então eu pesquisei essas duas manifestações, essas 2 festas que são muito significativas, né? E na verdade eu continuo até hoje realizando, né, pesquisas nesse campo, mais especificamente na atualidade a região sudeste, que faz parte assim, do antigo norte goiano, onde, né, tiveram vários arraiais mineratórios, uma região do estado que é predominantemente afrodescendente, né, e que praticam várias práticas culturais muito significativas, marcadamente africanas, né, ibéricas também, e claro, com todas as particularidades, né, que o Tocantins vai construindo. E então eu pesquisei a festa do Divino, né, também, né, durante o doutorado. E essas pesquisas me levaram também para outro campo, né, que é desenvolver projetos com o IPHAN, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Participei de uma pesquisa para realizar o Inventário Nacional de Referências Culturais do município de Natividade, antigo norte goiano, hoje Tocantins,
município para onde afluíram também muitos africanos no contexto da mineração, do ciclo do ouro, população predominantemente afrodescendente. Então é um município que teve uma importância muito grande naquele contexto, né, antigo norte goiano, do século XVIII. E um município que tem muitas práticas culturais, referências culturais muito lindas, muito significativas, né, para a população local. E hoje eu venho participando 3 projetos também que são desdobramentos daquela pesquisa, né? Lá de 2004, 2005, né? Que consiste no dossiê da ourivesaria de natividade. É uma pesquisa que visa levar as joias, né? A ourivesaria é uma técnica, um bem cultural de natividade que é realizado por várias pessoas, por ourives, né? De confeccionar joias artesanais, né? Então é uma prática cultural exatamente decorrente desse contexto do ouro. Então é uma prática cultural que é muito forte na cidade já há muito tempo, né? De fazer joias artesanalmente e com uma técnica que é muito específica, que praticamente acho que só lá que existe aqui no Brasil, que é a filigrana, é tecer essas joias com os fiozinhos muito fininhos, joias de prata e ouro, né? Vários tipos, vários modelos de joias, de brincos, de colares, né? De pingentes, de pulseiras, né? E tem todo um significado, né, não só da produção, do ofício mesmo das joias, mas ela enquanto forma de expressão cultural daquele lugar. Que as pessoas de natividade, elas têm uma relação muito intensa com a joia. Elas usam as joias não somente nos momentos de festividades, né, que a cidade realiza várias festividades. Então as pessoas usam as joias, né, seus brincos, né, muito específicos, né, que só tem lá mesmo. Como também as pessoas usam joias o tempo todo. Tem pessoas que nunca tiram as joias. Elas usam o tempo todo a joia como pele, entende? Então isso é muito importante. Então a gente está realizando essa pesquisa, eu com mais um grupo de pesquisadores, em parceria com o IPHAN. A pesquisa é supervisionada pelo IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em andamento, né, está ainda caminhando, aí está mais ou menos quase que 60% já está produzindo, né, os textos aí, o dossiê, o relatório final, o vídeo documentário que tem que ser produzido, enfim, né. Então é uma pesquisa muito interessante, né. E decorrente, como já uma ação de salvaguarda desse projeto das joias, da ourivesaria de natividade, surgiu um outro projeto, que é um audio tour afetivo, para ser realizado em natividade, né? Esse aí está sendo coordenado por outra colega, que também faz parte da equipe, mas é uma ação de salvaguarda desse projeto que já está em andamento, Um outro projeto também que a gente vai começar agora, a gente foi contemplado, né, com o último edital que teve do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, do IPHAN, que aconteceu em setembro, do Inventário Nacional da Festa do Divino Espírito Santo de Natividade, de Paranã e de Chapada. São 3 municípios também da região sudeste do Tocantins, mas são 3 municípios também com características muito parecidas, são originários, os 3 são de origem do século XVIII também, uma população afrodescendente, com várias comunidades quilombolas, né, que participam desses festejos. Então a gente vai fazer uma pesquisa com muito diálogo com essa comunidade, né, que é a Festa do Divino, mas que cada um desses municípios fazem suas festas de forma muito particular, entende? Então a gente vai realizar começando agora, já está acontecendo, mas a pesquisa mesmo a partir de janeiro, um grupo de pesquisadores, de bolsistas, né, de estudantes, pretende fazer uma pesquisa bem potente no sentido de dar visibilidade a esse patrimônio cultural que é tão rico do Tocantins, assim como é aqui também em Roraima, né, que eu acho que tem uma potência muito grande, né. Então, professora, baseado em toda essa trajetória de pesquisa que você comentou conosco, a próxima pergunta a gente queria saber, pensando nas suas pesquisas, essa relação entre arte, cultura e patrimônio, qual a importância desse debate hoje na formação de professores de história e também historiadores que vão atuar nos arquivos, que vão atuar nos espaços não formais de educação e também dentro das escolas? Qual é a relevância de tudo isso para um profissional de história em formação?
Ótima essa pergunta, porque trabalhar com patrimônio cultural, trabalhar com a cultura, com a arte, é de fundamental importância para os profissionais de história, né? E para a educação básica, né? Ensinar, falar sobre patrimônio, sobre o que é nosso, o que nos pertence, o que tem significado para a comunidade, para os alunos. Isso é de fundamental importância. Estimula a autoestima dos alunos, sabe? Faz com que eles tenham apreço pelos bens culturais do seu lugar, no sentido do cuidado, da preservação, do pertencimento, sabe? Isso impacta em outros aspectos também do ensino, aprendizagem do aluno, né? Em outras disciplinas, digamos assim, matemática, em português, porque ele vai sentir gosto de estar falando do que é seu, do que pertence, dos seus arredores. Imagina aqui, né, em Roraima, né, você discutir, falar sobre a damorida, né, a importância, como que isso é feito, o significado que tem, né, porque ali certamente tem alunos indígenas que conhecem, então eles vão se sentir pertencentes, né, tá falando de algo que é seu, né? Então acho que para nós historiadores é de fundamental importância a gente se aproximar das práticas culturais do lugar onde a gente vive, né, do lugar onde a gente está trabalhando, onde a gente convive, para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Pesquisar, por exemplo, as festas populares, ela nos ajuda a conhecer o nosso passado, né? A nossa conexão com os vários povos, com os povos africanos, né? Ajuda a gente a conhecer a nossa história e a nossa identidade. É de fundamental importância pesquisar nesse campo, né? E é um campo vasto, né? Para que a gente conheça e para que a gente potencialize mesmo essas pesquisas no sentido de valorizar, de difundir, não é? A cultura da região norte, né? Essa região norte tem uma diversidade incrível, né? E é preciso que a gente conheça para poder ir para a sala de aula, né? Trabalhar com essas abordagens, com essas temáticas, né? E potencializar esses temas. Professora, a gente na disciplina de estágio supervisionado 4, em que a gente focou nessa relação entre arte e o ensino de história, nós discutimos bastante sobre a região norte como essa potência criativa. Aqui no estado de Roraima, nós carecemos um pouco de espaços, né, de instituições dedicadas à cultura, museus, centros culturais, mas nós temos as ruas, as praças que pulsam arte, que pulsam vida, que pulsam cultura. E a gente queria perguntar para você, hoje no século XXI, com todas essas potências que a tecnologia digital traz, se você concorda que ainda existe uma certa visão estereotipada em relação à região norte. Como é que você enxerga isso a partir das suas vivências e pesquisas? Nossa, eu super concordo, professora Marcela, né, que de fato existe um apagamento, a invisibilidade e, sobretudo, desconhecimento de boa parte da população brasileira com relação à região norte, né? O povo brasileiro, na realidade, desconhece a diversidade cultural, a potência que existe na região norte, em termos de vários aspectos culturais do povo, que na verdade o maior patrimônio da sociedade brasileira é o seu povo, e da região norte também, né? Suas populações, enfim, e o que elas fazem, né? No aspecto, né, das culturas, enfim. E eu penso que tem um apagamento muito grande, uma invisibilidade muito grande do modo de vida, dos saberes, né, dos fazeres dos povos amazônicos. Mas, felizmente, mais recentemente, existem algumas iniciativas que têm sido muito interessantes. Acho que o próprio IPHAN, que eu já vem potencializando as pesquisas no sentido de valorizar, de difundir o patrimônio cultural, as práticas culturais da região norte, né? Esse edital que eu falei do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial mesmo, ele foi, sobretudo, direcionado para a região norte do país. Então, foram vários projetos que eu acredito que vão dar uma visibilidade interessante, que não é só isso, acho que ainda tem muito que ser feito no sentido de políticas públicas para potencializar, para valorizar, para salvaguardar
o patrimônio cultural da região norte, né, para as pessoas conhecerem, para ser reconhecido o patrimônio dessa região, que é rico, que é diverso, então que a gente precisa conhecer. Da região norte como um todo, aqui de Roraima, participei de alguns momentos, de algumas festividades que são maravilhosas, né, que precisam ser conhecidas pelo território brasileiro, pela população brasileira, né? Da mesma forma que no Tocantins, acho que a gente ainda tem muito o que fazer nesse sentido. E aí, claro, também fazer acontecer os espaços de cultura, né? Os museus, né? Os arquivos, né? Para que conte essa história desse lugar, né? Com exposições, as praças, como você disse. Precisa avançar muito ainda, né? Nesse aspecto, não é? E aí, claro, também eu acho que as redes sociais, elas têm um papel também muito significativo no sentido de difundir as práticas culturais da região norte, desconstruir uma série de estereótipos que existem com relação ao saber fazer dos povos amazônicos, que é diverso, que é rico, e que existe um patrimônio cultural inestimável nessa região, que precisa de fato ser valorizada e reconhecida. Professora, e arte para você a gente gostaria de te ouvir, como é que você percebe, qual é a tua percepção, a tua concepção de arte a partir de tudo que você trouxe para a gente, né? Da diversidade cultural, étnica, da perspectiva também das várias regiões que se juntam numa região, né, das políticas migratórias. Então a gente queria te ouvir um pouquinho. Arte para você é? Não, professora Marcela, a arte é tudo, né? Mas pensando, né, no nosso diálogo, né, da Amazônia, especialmente Tocantins e Roraima, né? Eu sei falar um pouquinho mais do Tocantins e Roraima, né? Tô conhecendo, mas eu vejo que há uma diversidade muito grande, não é? Cultural, artística, enfim, né? Assim como no Tocantins, né? Arte é tudo que o ser humano faz, produz, não é? É difícil descrever, conceituar a arte, não é? Pensar Roraima, pensar o Tocantins, eu acho que é pensar a diversidade de saberes e fazeres que existe nesse território, né? Nesses territórios. E aí, claro, conta muito todas as influências, né? Como você disse, as influências de pessoas que vieram para cá, né? Acho que tanto Roraima quanto Tocantins são locais que teve muita influência de pessoas do Nordeste, né? Vindas do Nordeste, com todos os seus saberes, com todas as suas práticas culturais, né? Suas identidades, enfim. O Tocantins também tem muito isso, né? De um local para onde afluíram muitas pessoas, desde o século XVIII, né? E aí, claro, pontuar sobretudo os povos originários, povos indígenas que aqui já estavam há muito tempo, com seus saberes, com suas cosmovisões de mundo extremamente elaboradas, complexas, não é? E que se misturam com esses outros povos que chegam e forma essa cultura linda, diversa que existe aqui na Amazônia, né? Que é única, que é singular, não é? Então, eu acho que isso é muito significativo, a arte é muito significativa, né? na vida das pessoas. Por isso, eu penso que é tão importante para nós, professores, dialogar, trabalhar em sala de aula sobre o nosso jeito de viver, de fazer arte, de viver, de conviver e saber respeitar, sobretudo, aprender a conviver com os diferentes povos, né? E aqui em Roraima, essa diversidade indígena, que é muito grande, eu acho que isso é uma riqueza imensa, não é? Os estudantes indígenas que tem aqui, então acho que é muito importante trabalhar todos esses saberes, essas práticas culturais em sala de aula, né? E potencializar. Então, professora Noeci Carvalho, a gente queria muito agradecer a sua presença. A tua fala trouxe diálogo com vários pontos que nós discutimos na disciplina de estágio, que sobre a possibilidade da arte, né, como fortalecimento da luta antirracista, a ideia de uma poética da transgressão, e acho que a gente está na Amazônia brasileira, que ela tem uma potência, né, uma poética muito grande nessa luta, né, na luta antirracista, nas discussões sobre meio ambiente, nas discussões de gênero também. Então, professora, baseado em tudo isso, a gente gostaria de saber se você tem algum ponto
que não tenha sido tocado, mas que você considera importante de deixar como recado para os nossos estudantes, os estudantes da educação básica que vão também poder assistir esse vídeo, essa entrevista, e também os docentes que atuam tanto na educação básica como também na formação superior. Existem inúmeras possibilidades de muitas coisas, né? Trabalhar com arte, trabalhar com patrimônio cultural. Eu acho que é um campo muito vasto, né, de trabalhar, sobretudo no sentido de desconstruir preconceitos, não é? Na luta antirracista, né? Você trabalhar por exemplo, com a arte, o cinema antirracista, sabe? Levar para a sala de aula, no sentido de desconstruir racismos, preconceitos. Mas são inúmeras possibilidades, né? De visita ao museu, enfim, né? E trabalhar sobretudo com os saberes indígenas, né? A arte indígena, tem tanta gente, lideranças indígenas fazendo coisas incríveis no campo da arte, sabe? Então acho que trazer isso para a sala de aula, para que as pessoas conheçam, para que os estudantes conheçam, é muito significativo, né? Então é muito valoroso, é muito primoroso, sobretudo no sentido de desconstruir preconceitos, né? Desconstruir preconceitos, estimular a autoestima, estimular o sentimento de pertencimento do lugar, não é? E valorizar esses bens culturais que existem ao nosso redor, né? E aí, nada melhor do que a gente aprender, né? Primeiro aprender sobre esses bens culturais, essas práticas culturais, esses saberes, né? E discutir com os alunos, né? Acho que isso é fundamental, né? Então, eu acho que a gente só ganha com isso, né? A gente só tem a ganhar, os estudantes só têm a ganhar, e a sociedade como um todo, né? No sentido de valorizar outros saberes, que não existe uma forma única de ver, de estar no mundo, né? Mas várias formas de estar no mundo, não é? E aí eu insisto, né? A região norte é extremamente diversa, com inúmeras formas de ser e de estar nesse mundo, com formas de viver numa relação muito mais harmoniosa com o meio ambiente, por exemplo, né? Os povos indígenas, de convivência com o outro, de respeito com o outro. Então acho que a gente precisa conhecer isso, né? Por meio da arte é possível que a gente conheça, né? Eu agradeço imensamente esse diálogo e espero tu no Tocantins. Estaremos lá. Até breve.